Nesse vídeo eu vou te dar uma aula completíssima sobre stories. Vamos lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vinda a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 11 anos e neste canal eu compartilho com você estratégias, ferramentas e formas de você ser bem paga, valorizada e super bem posicionada na área de social media. Hoje eu vou conversar com você, mulher, sobre stories. Ferramentas de stories, uso dos stories na estratégia do seu cliente e como que você pode ser mais assertiva dentro das suas estratégias. Esses prints que eu estou colocando aqui na tela são de resultados dos meus clientes de social media ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Hoje eu quero conversar sobre stories porque eu sei que é uma estratégia que tem muita força. Ela é capaz de fazer o seu cliente ou até mesmo você ter bastante resultado, não só de engajamento, como também de lead, né? Trazer lead para o seu negócio. Aqui nesse canal eu já postei um vídeo sobre ManyChat, né? Que são automações de mensagens. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para que você assista depois. Quando você integra essas duas estratégias de stories que eu vou trazer aqui, junto com a de ManyChat, não tem pra ninguém. Você vai sim ter resultado, viu? E eu tô dizendo isso como uma pessoa que aplica isso todo santo dia. Todo dia. Porque eu tenho 3 clientes na minha cartela que contrataram também o serviço de stories, né? Para que a gente produza stories ali na conta dele diretamente, sem ser ele apenas produzindo. Então eu aplico essa estratégia para todos eles e, cara, muito bom. Aquilo, os prints que eu coloquei na tela são autoexplicativos, né? Você já consegue perceber. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Os stories. A função dos stories dentro da estratégia do seu cliente é de trazer aumento de consciência. Você vai precisar usar esses stories para aumentar a consciência das pessoas sobre o produtor, no caso o seu cliente, sobre aquilo que ele vende, sobre a seriedade e a autoridade que ele tem perante o mercado, perante as pessoas, perante os clientes que ele já tem, enfim. A função dos stories é transmitir segurança e mostrar para as pessoas que aquela pessoa, aquela empresa é real, ela existe e ela é uma empresa, uma pessoa séria, né? Ela realmente tá levando o trabalho a sério e ela usa as redes sociais como ferramenta para pulverizar, para mostrar mais sobre o seu trabalho. Essa estrutura eu faço com poucos stories. Quando eu vou produzir stories para os meus clientes, eu não costumo fazer 20 stories, 15 stories por dia, não. Às vezes eu faço só 5 e já gera muito resultado. Às vezes eu faço até 10 por dia, dependendo muito do assunto. Eu tenho um cliente que eu tô sempre citando ele aqui, que é o meu maior cliente hoje. Na hora que eu vou produzir os stories, às vezes eu produzo 4 stories por dia e bomba. Tipo, bomba demais, dá super certo. Às vezes eu publico 10 e também dá super certo. A primeira delas é quando eu quero gerar um debate, uma discussão nos stories, por exemplo. Esse cliente ele é especialista em adolescentes. Então a gente tem vários problemas que os próprios pais e responsáveis colocam nos comentários dos posts, né? Respondem os stories. E a gente tira um print, às vezes, daquele relato, daquela dor, daquele problema que aquela pessoa está passando. Exemplo, meu filho não sai das telas, eu não sei mais o que fazer. Ele tem 13 anos, não quer mais sair de casa, não quer sair com os amigos, não conversa mais com a gente, não come direito, só vive irritado. Me ajuda, o que eu faço? A gente tira um print desse story, compartilha no primeiro story, então a gente espera zerar. Todos os dias, gente, eu espero zerar os stories. Todos os dias, tá? Então eu tenho meio que um padrão de horário em que eu publico, né? Ali de manhã ou no início da tarde. Aí eu espero zerar no dia seguinte e faço de novo. Faço isso, sempre funciona muito bem, tá? Se você não quiser seguir dessa forma, não tem problema. Então eu pego o print, compartilho nos stories e a partir disso eu coloco uma enquete, por exemplo.
Você está passando pela mesma situação dessa mamãe? Sim, não. Aí no próximo story eu coloco, manda pra gente um relato que você está de alguma situação que você passou com seu filho por causa do uso abusivo de telas dele. E aí o direct entope de mensagem. É surreal, gente. Ah, eu tô passando pela mesma coisa, meu filho é assim assado, não sei mais o que fazer, não sei o quê. Então a gente recebe, às vezes a gente recebe mensagens gigantescas de tipo encher a tela do celular. Aí a gente tira print, compartilha nos stories, obviamente, apagando o nome, a foto da pessoa, porque a gente não vai expor ninguém, tá? E a gente coloca algumas pessoas, a gente dá um direcionamento, tudo isso, gente, baseado em conhecimento que eu tenho sobre o tema, tá? Então, o cliente, ele passa todas essas informações. Aí é um papo para outro momento, mas toda semana a gente tem reunião e tal, eu posso trazer isso em outra ocasião para vocês, tá? Mas eu estou falando para vocês o seguinte, eu entendo do assunto porque eu estudo muito, eu tenho encontros constantes com esse cliente para entender as dores e como que esse cliente se comportaria respondendo cada uma dessas dores, entendeu? Então eu levo essa estrutura, não dou muito detalhe, porque quem conhece muito mais é o cliente. Então eu pego prints que eu possa responder, né? Que eu possa abrir uma enquete. Por exemplo, o outro story que eu publico é eu tiro print da dor dessa mãe, desse pai, coloco nos stories e eu boto uma caixinha de pergunta ou eu boto direto para a pessoa responder no próprio story. O que você faria no lugar dessa mãe? Gente, bomba de mensagem. Aí você vai produzir stories em cima desses prints, em cima desses conteúdos. Aí eu tiro vários prints das respostas. O que você faria no lugar dessa mãe? Aí a pessoa, eu faria assim, assim, assado. Eu chegaria para ele e faria isso. Eu sentaria com ele para conversar e diria isso, isso, isso. Eu vou tirando print e vou compartilhando nos stories. Quando eu vejo, já foi 10 stories, 12 stories, entendeu? Essa é uma estrutura que eu amo utilizar. Por quê? Além de eu aumentar a consciência sobre os problemas e as consequências que esse tipo de comportamento vai ocasionar no adolescente, por exemplo, eu também trago soluções e eu mostro para a pessoa, para as pessoas que seguem, que estão acompanhando esse perfil, que eu entendo do assunto, que aquela empresa sabe o que está fazendo e que, portanto, ela pode ajudar. E no final dessa sequência, que pode durar o dia inteiro, né? Porque os stories duram 24 horas, então a pessoa vai ver os stories daqui a 10 horas. Ela vai responder. Então, o story ele vai passar o dia inteiro performando. E ele vai entregar mais, e ele vai ter mais engajamento, e as pessoas vão responder mais, e aí vai ficar nesse ciclo até finalizar as 24 horas. Olha que genial! Isso é muito maravilhoso. Então, você tem um pico de engajamento muito grande. No final dessa sequência, que eu não deixo ela muito grande, tá? Porque senão fica cansativo, desgastante, não é tão legal. Eu faço CTA para a pessoa comentar uma palavra X e gerar lead pro meu cliente. Então, quando a pessoa faz isso, eu já sei que ela tá, quentinha pro comercial fazer o fechamento de venda. Deu para entender a logística? E aí você deve estar se perguntando, mas se chove de comentário, de resposta no direct, o que vocês fazem com os outros prints, com as outras respostas? Algumas vezes a gente simplesmente ignora, porque são muitas mensagens. Gente, já teve uma vez, eu juro por tudo que é mais sagrado. Vou ver se eu encontro esse print, se eu encontrar, você vai ver aqui na tela. A gente teve mais de 200 respostas em um único story. E eu fiz essa sequência do jeito que eu tô falando pra vocês. Isso foi em um único story. Aí um outro teve 50 e pouco, outro teve 100 e pouco. Bombou, a gente não deu conta. Mas isso é normal. Quanto maior a conta, mais propenso de acontecer. Porque esse cliente ele tem mais de 600 mil seguidores, gente. Então é muito grande a conta. A gente não conseguiria dar conta. Aí o que acontece? Tem uma pessoa na equipe, que não sou eu, que responde algumas mensagens dessa, aumentando a consciência dessa pessoa, dando um direcionamento e em seguida ela faz a oferta da imersão do produto desse cliente. E por consequência, muitas vezes a gente consegue fazer uma recuperação ali, entendeu? É normal. Se o teu cliente é pequeno, gata, meu cliente tem 100 seguidores. Faz. Se você tiver 5 respostas, tá ótimo. Você vai fazer uma sequência incrível com esses 5 stories e no final você vai fazer uma chamada para essa pessoa para saber mais sobre o serviço, para comprar um produto físico. Então, essa estrutura você precisa dedicar um pouco mais de tempo, você precisa
ter um pouco mais de dedicação, pensar mais, sabe? Ele demora um pouco para ser construído, não é uma sequência que você cria em 30 minutos, mas vale muito a pena. Muito a pena. Faz o teste, depois você volta aqui e me conta. E sabe o que mais vale a pena? O seu like nesse vídeo e a sua inscrição nesse canal. Vale super a pena, porque me ajuda a chegar a mais pessoas, me ajuda a chegar naquelas pessoas que querem aprender mais como ser um social media de sucesso. E, obviamente, me ajuda no sentido emocional, né? Eu fico mais feliz, eu consigo trazer mais conteúdos legais para vocês, mais conteúdos práticos e te ajudar a crescer cada vez mais como social media. A minha intenção é agregar na sua profissão, agregar na sua área e que nós todos possamos crescer juntos, tá? Então, já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e curte esse vídeo se você tá gostando dele. A segunda estrutura que eu faço, ela é um pouco mais enxuta, mas também é muito incrível, tá? Essa estrutura eu faço cerca de 5, 6 stories. É uma estrutura mais direta ao ponto, objetiva. Ela pode ter um print de uma dor de alguma pessoa que veio através do direct, ou eu posso simplesmente pegar uma dor que eu sei que existe e criar essa sequência. Então eu uso as enquetes, eu começo o story com uma enquete, sempre eu começo com uma enquete, tá, gente? Isso é fato. E aí eu coloco, o seu filho é viciado em telas? Aí a enquete. Sim, muito. Não, nem tanto. Nossa, eu já perdi o controle sobre isso. Aí no próximo story eu crio uma sequência falando sobre o uso abusivo de telas, falando como que os pais podem abordar esses temas com os filhos, como que eles podem criar combinados com esses filhos, com seus filhos adolescentes, para reduzir o uso de telas e por aí vai. Então é uma sequência que eu gosto muito, porque eu vou muito direto ao ponto, eu pego aquela pessoa ali na dor diretamente, eu não dou tanto espaço para ela responder, mas sempre tem alguém respondendo, eu passo por isso, o meu filho é assim assado e tal. Às vezes, dependendo do contexto, eu pego o print da pessoa e uso no direct, o que você faria no lugar dessa mãe, ou você concorda com essa mãe, alguma coisa nesse sentido. E no final eu tenho duas opções, né? Geralmente eu uso uma delas. Ou abrir uma caixinha de pergunta, e eu prefiro fazer isso porque eu consigo dar continuidade nesse tema, ou abrir espaço para outros temas. E essas caixinhas, elas são respondidas pela própria equipe, tá? Tanto as experts, quanto uma pessoa que fica exclusivamente direcionada para responder em forma de texto. Então, a gente responde algumas caixinhas em texto, vindas através desse especialista, e caixinhas em vídeo que vêm através das experts. Deu para entender? Ou, se eu não abro a caixinha, eu faço o CTA para a pessoa deixar os dados dela e o comercial entrar em contato. Ele não é tão trabalhoso como o primeiro, como eu falei, mas ele também funciona muito bem. E para ambos os casos, eu espero os stories zerarem. E aí só então eu faço essa estrutura novamente. Essa parte, como é que eu descubro se eu boto para venda ou se eu abro uma caixinha? Você vai fazendo com o tempo, você vai fazendo testes e, obviamente, com o tempo você vai ganhando mais experiência, mais segurança, mais expertise e vai se tornando cada vez mais uma pessoa estratégica. Então vai fazendo esses testes, coloque em prática, porque eu tenho, olha, é certeza, não tem para onde correr. Se você fizer isso, batata, você vai ter resultado nos stories dos seus clientes. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É um vídeo super prático, com print, com prova, com dados de que funciona. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Comenta um coraçãozinho nos comentários se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, para eu saber que você está acompanhando o nosso canal. Na próxima semana eu te encontro. Um beijo, tchau!